quais são as condutas que tipificam um ato de improbidade administrativa. O que o agente público faz, que a lei de improbidade administrativa tipifica e que aplica-se então depois as penalidades. A Constituição Federal, ela não fala, ela não define o que é um ato de improbidade. Então, dá lá, 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, não fala o que é um ato de improbidade administrativa. É a lei de improbidade administrativa que vai indicar quais são as condutas que tipificam improbidade administrativa. A Constituição menciona algumas medidas judiciais. Belezura? Belezura, como por exemplo, quem for condenado por ato de improbidade administrativa vai ter os direitos políticos suspensos. Cargo, emprego ou função pública vai perder. No meio aí da ação judicial vai ter os seus bens bloqueados, indisponibilidade dos bens. E se pegou dinheiro público, causou dano ao erário, vai ter que devolver, sem prejuízo da ação penal. Mas isso é para uma outra web aula. Queremos então dar uma super dica. A lei de improbidade administrativa, ela cria 3 teorias dos conjuntos. Condutas que tipifica, eu vou chamar de 1, quando o agente público se enrica. Quando eu fui candidato, eu ouvi muito isso. Político só se enrica. Agente público que se enriquece ilicitamente em razão do cargo. Investigadores, delegados, fiscais, que em razão do cargo recebe grana para deixar de fazer aí o que tem que ser feito. Outras condutas são aquelas que causam prejuízo ao erário, dano aos cofres públicos. E também basta ferir princípios que já tipifica a lei de improbidade administrativa, mesmo que não cause prejuízo aos cofres públicos. Que beleza! Então tá lá. A questão mais sofisticada que tem, sofisticada é eufemismo de difícil, é a seguinte. Tá bom, frustrar concurso público é um ato de improbidade? A questão já deu de grátis. É um ato de improbidade. Quem for condenado por ter fraudado um concurso público vai pegar quantos anos de suspensão dos direitos políticos? A Constituição Federal, ela fala direitos políticos suspensos. Mas a Constituição Federal não fala a dosimetria da pena, o tamanho da pena. Quem fala o tamanho da pena de suspensão é a lei de improbidade administrativa. Que beleza! A lei de improbidade administrativa vai falar basicamente o seguinte, lá no artigo 12. Quem ferir princípios da administração pública vai, se for condenado, transitar julgado, direitos políticos suspensos de 3 a 5 anos. 3 mais 5, 8. Quem causar prejuízo ao erário e for condenado numa ação de improbidade administrativa pode ter aí os seus direitos políticos suspensos de 5 a 8 anos. E se fizer a pior conduta de ato de improbidade, pode ficar de 8 a 10 anos com os direitos políticos suspensos. A questão mais sofisticada é justamente essa, quando você precisa saber onde a conduta se encaixa, primeiro se é um ato de improbidade. Aí por aí é meio óbvio, né? Fraudar concurso público é um ato de improbidade. Se vai tipificar no 1, no 2 ou na teoria dos conjuntos número 3. E uma vez identificado se está no 1, 2 ou 3, vai ter que saber qual o tamanho, vai ter que memorizar, cruzar os dados com o tamanho da suspensão dos direitos políticos. Que beleza! Então, se eu for lá da lei de improbidade administrativa, ou fraudar concursos, bum! Fraudar concursos tipifica no 11. 11 é ferir princípios. Maravilha! 9. Artigo 9º, enriquecimento ilícito em razão do cargo. O 10, prejuízo ao erário. E o 11, ferir princípios da administração. Belezura? Se a gente voltar no slide anterior, então, se concurso público é ferir princípios da administração, então eu já sei
que pode ficar de quanto mesmo? Qual o tamanho da suspensão dos direitos políticos? Isso mesmo, de 3 a 5 anos com os direitos políticos suspensos. Que beleza! Vai lá e já faz uma lição de casa. E se o cara fraudar não concurso público, mas fraudar licitação? E mais especificamente ainda, se dispensar indevidamente, fora das hipóteses de dispensa de licitação, da Lei 8666, tapa na orelha de 93. Lá, nas hipóteses de dispensa de licitação. Você é administrador? Você não, por ser honesto. Um administrador público dispensa ilicitamente, deveria ter iniciado o processo licitatório e não o faz. E vai lá e faz uma contratação direta. Esse cara comete um ato de improbidade. Esse cara vai ficar com quanto tempo de direitos políticos suspenso? Qual a margem que o juiz pode lá? Tibum! Fraudou o procedimento licitatório, tipifica no 10. 10 é causar dano ao erário, prejuízo ao erário. E se a gente voltar no nosso slide anterior, quem fraude então? Frauda ou dispensa ilicitamente. Licitamente não, né? Frauda ou dispensa licitação, vai ser condenado por direitos políticos suspensos de 5 a 8 anos. Que beleza! Bom, por essa então web aula é só.